Abra sua Bíblia na melhor dizendo, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo de número 12 até o versículo 18, amém? Nos diz assim: saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede-a vós também. Dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Saudação de minha mão, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Amém. Podem sentar? Nós estamos falando sobre os colaboradores de Paulo nesta obra, falando sobre cultivar relacionamentos importantes. E nesses versículos que lemos, Paulo menciona aqui mais 5 pessoas, e que nós vamos falar e concluir esta carta nesta noite, amém? Versículo 12, Paulo diz: saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Veja que Paulo menciona este homem, Epáfras, e que era um grande colaborador de Paulo, um grande ajudador do apóstolo nesta obra. Epáfras, segundo alguns estudiosos, foi o fundador da igreja em Colossos. Versículo 7 e 8 do capítulo 1, Paulo menciona Epáfras. E também, assim como também foi o fundador das igrejas de Laodiceia e de Hierápolis, as igrejas daquela região. Ele esteve com Paulo, viajou com Paulo, trabalhou com Paulo, mas o que chama-nos a atenção é que Paulo, de todos os seus colaboradores, Epáfras é o único que Paulo destaca dentro desta lista o seu empenho na vida de oração. Paulo elogia Epáfras por seu empenho em buscar a presença de Deus. E Paulo mostra 4 marcas desta vida de oração que Epáfras possuía. Paulo vai falar 4 marcas desta oração. Veja bem, no versículo 12, Paulo vai dizer que Epáfras está combatendo sempre por vós em oração. Paulo está dizendo que a vida de oração de Epáfras não era esporádica. A oração de Epáfras não era somente em alguns momentos. Epáfras
era um homem que vivia em constante oração. Epáfras orava pelos irmãos, pelas igrejas, pelo ministério de Paulo, estava orando, era alguém que vivia uma vida de oração. Queridos, o cristão que não compreende ou que tem dificuldade de compreender que a oração ela é vital para a nossa vida cristã, o crente que tem dificuldade de compreender isso, é um crente que não tem firmeza na sua vida espiritual. É um crente que fatalmente terá dificuldades durante a sua caminhada com Jesus. A Bíblia destaca Daniel como sendo um homem muito importante dentro da Babilônia, mas a Bíblia faz questão de mencionar a razão pela qual Daniel era um homem importante, era um homem respeitado mesmo estando em terra estranha. Era um homem que conseguiu cair nas graças do rei Nabucodonosor, que era um rei cruel. A Bíblia faz questão de mostrar a razão, o que fazia de Daniel diferente naquele reino. Era a sua vida de oração. Daniel tinha o costume de orar 3 vezes por dia. Seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, eram homens que tinham confiança em Deus, que tinham comunhão com Deus. E isso fica muito evidente quando, no momento em que o rei manda fazer aquela grande estátua e toca-se todos os instrumentos de músicas que tinham naqueles tempos, e então manda-se que se prostrassem diante da estátua de Nabucodonosor, e eles foram os únicos que não se prostraram. Mesmo tendo suas vidas em risco, eles não se curvaram diante da estátua de Nabucodonosor. Resultado, foram parar na fornalha, aquecida 7 vezes mais. E então aparece o resultado de quem tem comunhão com Deus. Mesmo no meio do fogo, eles foram libertos, foram salvos, de maneira que gerou um grande espanto em todos aqueles que estavam assistindo aquele grande espetáculo, que seria a morte daqueles 3 judeus para o Império Babilônico. Quando nós vivemos uma vida de oração, nós andamos de maneira diferente, nos comportamos de maneira diferente, falamos de maneira diferente, porque quem cria o hábito de falar com Deus sabe como falar com pessoas, porque cria o hábito de falar com Deus. Você não fala com Deus de qualquer jeito. Você procura falar com Deus de forma respeitosa. Você não usa qualquer linguajar para falar com Deus. Você não trata Deus como se trata um companheiro de trabalho. Você trata Deus como Senhor. Automaticamente, quando você lida com pessoas, e você é uma pessoa que tem o costume de falar com Deus, você torna-se uma pessoa serena, você vai se tornando uma pessoa com um vocabulário diferente, então você sabe se expressar diante das pessoas. Orar sem cessar é a recomendação de Paulo à igreja em Tessalônica, e é a recomendação de Paulo à igreja dos nossos dias. Oração. A igreja, o crente que não vive uma vida de oração, é um crente vulnerável aos ataques de Satanás. Mas veja que Paulo também diz que ele orou
intensamente. O texto vai dizer aí que ele combatia em oração. Em algumas traduções vai usar a expressão sobremaneira. E a palavra grega usada aqui para esta expressão sobremaneira é a mesma utilizada para expressar ou para descrever a oração de Jesus no Getsemane. Agonia. Aquela oração intensa, aquela oração que mexe com o nosso interior. Ele não orava por orar. Não esse tipo de oração é diferente daquela que você costumeiramente faz. Temos um costume de chegar na igreja e dobrar o joelho para orar. Essa oração de Epáfras é diferente dessa. Porque tem gente que muitas vezes dobra o joelho para orar e ele só espera passar o tempo de joelho. Existem aqueles que oram e existem aqueles que passam o tempo de joelho. E existem aqueles que cochilam de joelho. Epáfras não. Epáfras orava com intensidade. Orava com desejo, com a convicção de que estava sendo atendido. Terceira característica da oração de Epáfras era que ele orava especificamente, ou seja, ele orava com propósito, ele orava com objetivo, ele orava por uma causa específica. E Paulo descreve esta causa. Veja qual era a causa da oração de Epáfras: para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. A oração de Epáfras era para que as igrejas de Colosso, de Hierápolis, de Laodiceia, tivessem uma vida cristã, os crentes destas igrejas tivessem uma vida cristã autêntica, chegassem ao conhecimento de Deus. Porque não é porque nós viemos todo culto que nós conhecemos a Deus. Existem pessoas que estão há anos dentro da igreja e não conhecem Deus. E você percebe isso pelo comportamento da pessoa. Você percebe isso pelas atitudes da pessoa. Você percebe isso pelo pensamento da pessoa. Não conhece Deus. Só conseguimos chegar ao conhecimento de Deus através de uma vida de oração e meditação nas Escrituras. E esta é a razão de termos nos nossos dias muitos crentes enfraquecidos, crentes que não conhecem a Deus, crentes que por qualquer brisa de vento já estão abandonando a casa do Senhor, já estão deixando a presença de Deus. Basta soprar a brisa de uma luta na vida dele que ele já abandona Jesus, que ele já pensa em deixar a presença de Deus. É crente que não conhece Deus. Porque quem tem o conhecimento de Deus não abandona Jesus nos momentos das adversidades, porque sabe que Deus não vai muitas vezes nos livrar da tempestade, mas Ele vai nos livrar na tempestade. Ele não vai nos livrar da cova dos leões, mas Ele vai nos dar livramento dentro da cova dos leões. Deus não vai nos livrar dos momentos difíceis, mas vai se revelar a nós de maneira que ainda não se revelou nos momentos difíceis.
Deus não nos livra do deserto, mas Ele está conosco no deserto da vida, se revelando a cada um de nós, mostrando que nós não estamos sozinhos, dizendo para você e para mim que Ele é Deus que está conosco todo o tempo, em todo momento, em toda circunstância. Ele é Deus, Ele é Senhor e Ele está conosco. Quando temos o conhecimento de Deus, nos tranquilizamos em meio às dificuldades. Temos em nós verdadeiramente a paz que excede todo o entendimento. Os homens não compreendem a paz que o cristão verdadeiro vive, ele não compreende. Porque às vezes o mundo está de perna para o ar e você está glorificando a Deus. As lutas estão soprando, quase que destruindo o barco da nossa vida, mas nós estamos adorando a Deus, e quem está à nossa volta muitas vezes não compreende. Onde é que encontramos louvores para adorar a Deus em meio às lutas? É a certeza de que Deus está conosco e em breve nos dará a vitória. Quarta característica da oração de Epáfras é que era uma oração sacrificial. Veja o versículo 13: pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Ele tinha por costume, ele entregava a sua vida por este povo, lutava em oração por este povo. Veja que Paulo faz questão de mostrar que a oração de Epáfras e o zelo de Epáfras era para com os que estavam em Laodiceia, para com os que estavam também em Hierápolis, e bem como os crentes de Colosso. A oração de Epáfras não era uma oração que visava o seu próprio benefício. A sua entrega a uma vida de oração, a intensidade com que ele orava e o zelo que ele tinha não era próprio, não era por ele próprio. A intensidade na vida de oração de Epáfras não era por causa própria. Muitas vezes nós nos empenhamos em orar, fazemos propósitos de jejum e oração pela nossa vida, por aquilo que precisamos, mas muitas vezes não temos a mesma disposição em fazer tudo isso pela vida de alguém que está precisando. E Epáfras nos ensina que nós devemos orar com a mesma intensidade que buscamos a Deus pela nossa vida, precisamos buscar a Deus pela vida dos nossos irmãos, para que Deus venha abençoar os nossos irmãos, para que Deus venha abençoar aquele que está na obra, para que Deus venha abençoar a sua obra. Mas veja que Paulo cita mais um, versículo 14, Paulo diz: saúda-vos Lucas, o médico amado. E Lucas era um gentio, talvez o único não judeu que teve o privilégio de escrever 2 livros que nós conhecemos. Ele escreveu o Evangelho que leva o seu nome e escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Lucas cooperou com Paulo e uniu-se a Paulo em suas viagens missionárias a partir do momento em que Paulo esteve na cidade de Troade. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Veja bem, vamos lá, vamos ler Atos, capítulo 16, porque esse fato, ele é verificável. Quando analisamos a Bíblia, nós conseguimos enxergar
a presença de Lucas pela maneira que ele escreve. Nós compreendemos que Lucas passa a estar com Paulo quando ele escreve, pela maneira que ele escreve. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de número 9. Vamos ler a partir do versículo 6, para você perceber o pronome usado por Lucas, até o versículo 8, e o pronome que ele usa a partir do versículo 10. Veja bem. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Até aqui, ele usa um pronome, e nós vamos falar sobre ele. Espere um momento. Versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia, e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Percebeu a mudança? Não? Veja bem. Eu vou fazer a leitura agora colocando o pronome usado por Lucas no versículo 6. E eles, passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando eles chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E eles, tendo passado por Mísia, desceram em Troade. Perceberam? O pronome que ele usa, eles. Terceira pessoa do plural. Eles. Se referindo a quem? Paulo e Silas. Só que agora no versículo 10, depois da visão que Paulo teve, então Lucas muda a forma de se expressar. E aí ele vai dizer: e logo depois desta visão, nós procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Então ele agora usa a primeira pessoa do plural, nós, dizendo: eu estou junto, nos fazendo entender que agora ele está fazendo parte da comitiva de Paulo. Lucas era aquela pessoa que acompanhou Paulo não só para cuidar da saúde do apóstolo, por ser médico, mas era a pessoa certa, para a ocasião certa, com a palavra certa. Lucas era aquele companheiro de Paulo, e que esteve com ele, permaneceu com ele, viajou com Paulo para Jerusalém, Atos 20, viajou com Paulo para Roma, Atos 27, esteve com Paulo até os últimos momentos da vida do apóstolo, segundo Timóteo 4,11.
Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz: olha, só Lucas está comigo. É aquele companheiro fiel, é aquele amigo de todas as horas, de todo momento, Lucas, o médico amado. Mas veja que Paulo, ainda no versículo 14, ele cita, ele apenas menciona um nome: Demas. Epáfras era o cristão que orava e agia. Lucas era o cristão que cuidava do corpo e da alma. Agora, e Demas? Demas era o cristão que se desviou. Agora veja uma coisa, que quando nós lemos, todas as vezes que Paulo menciona a pessoa de Demas, em nenhum momento ele tece um elogio. Em nenhum momento, seja aqui, seja em Filemão, versículo 24, seja em 2 Timóteo 4,10, Paulo não fala, não faz nenhum tipo de comentário sobre a pessoa de Demas. É simplesmente Demas. Demas. E por quê? Porque Demas, nós enxergamos três coisas aí. Demas, ele é chamado por Paulo em Filemão, versículo 24, junto com Marcos, Aristarco e Lucas. Demas é chamado de meu cooperador. Veja que Demas não era qualquer pessoa. Ele era um cooperador de Paulo. Ele é associado a homens de Deus: Marcos, Aristarco, Lucas. Marcos, Aristarco, Lucas, Demas. E ele diz: meus cooperadores. Ele era cooperador de Paulo, mas ele é simplesmente chamado de Demas e nada mais. E terceiro, ele se transforma em um desertor espiritual. Abandonou, largou Paulo, deixou. Irmão, pare para pensar no privilégio que Demas teve. Porque se fosse nos nossos dias, qualquer obreiro dos nossos dias ia querer congregar com o pastor Paulo. Qualquer crente dos nossos dias ia querer ser ovelha de Paulo, aprender aos pés de Paulo, ouvir os sermões maravilhosos de Paulo, os ensinamentos brilhantes de Paulo, a mente brilhante de Paulo, aprender com quem tinha condições suficientes para dizer: olha, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Quem não queria congregar com Paulo? Quem não queria ser ovelha de Paulo? Eu particularmente teria o maior prazer de ser ovelha de Paulo, de congregar com Paulo, de ser um obreiro e trabalhar ao lado do apóstolo Paulo, um privilégio, mas Demas não fez questão disso. Demas transforma-se num desertor da fé, abandona Paulo, abandona Cristo, abandona a obra de Deus. E o que é triste, é que na história de Demas,
história de Demas é a história de muitos crentes nos dias de hoje. E por que não dizer, é a história até mesmo de muitos obreiros nos dias de hoje. Seguramente, na história de Demas, nós temos um dos traços mais débeis dentro de um processo de degeneração. Nós vemos na vida de Demas um retrato da apostasia espiritual que encontramos hoje nos nossos dias. Nós vemos um reflexo disso na vida de Demas. Demas está mostrando para você e para mim, a história de Demas está mostrando para você e para mim, que se não cuidarmos da nossa vida espiritual, corremos o risco de nos tornarmos desertores da fé. E triste será para quem se tornar um desertor da fé. Triste será para quem abandonar a fé. Dura coisa será para quem abandonar a fé e estiver distante de Cristo na volta do Senhor. Dias de tormento. Agora veja aqui, o que levou Demas a abandonar Paulo? A desertar. O que levou Demas a fazer isso? Vamos para a carta de Paulo, segunda carta de Paulo a Timóteo, versículo 10, capítulo 4, versículo 10. Vejam o que Paulo vai dizer, vejam o relato que Paulo vai dizer a Timóteo sobre Demas. Olha o versículo 10: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Tessalônica, nos dias de Paulo, assemelha-se nos nossos dias com as grandes metrópoles, onde você encontra tudo que satisfaz a sua carne. Para você entender mais facilmente, eu comparo Tessalônica dos dias de Paulo ao centro de Tóquio nos nossos dias aqui no Japão. As ruas de Roppongi, onde você encontra de uma forma muito fácil, aberta, escancarada, a prostituição, as drogas, as jogatinas, tudo aquilo que satisfaz a carne, tudo aquilo que afasta as pessoas do propósito divino, nós encontramos no centro de Tóquio. Não precisamos nem ir tão longe, aqui na cidade do lado, próximo da gente, aqui em Ota, uma rua inteira, de um canto a outro, de uma ponta a outra, de uma extremidade a outra, até lá perto da estação de Ota, somente de um lado e do outro, só casas de prostituição. Um convite à prostituição, um convite à vida promíscua. Paulo diz que o que levou Demas a desertar foi o amor ao mundo. A expressão que Paulo usa, que Demas amou o presente século, Paulo está dizendo que Demas amou o mundo. E eu vejo João escrevendo: filhinhos, não ameis o mundo, e nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo atraiu Demas, um cooperador de Paulo. Agora eu chego à conclusão, quando eu começo a meditar sobre isso, que Demas, seguramente, era um cooperador de Paulo, mas que ainda não havia compreendido a importância
da obra, do chamado. Ainda não havia compreendido a seriedade da vida cristã. Talvez havia seguido Paulo por quaisquer motivações. Porque quem está verdadeiramente ligado em Cristo, ele jamais é atraído pelas coisas deste mundo. Pode em algum momento da sua vida tropeçar, mas se levanta, não fica prostrado. A Bíblia não mostra o final da história de Demas, mas ela faz questão de mostrar que ele amou o mundo. E por amar o mundo, abandonou Paulo. Abandonou Cristo. Desertou da fé. Cuidado com a sua vida espiritual. Porque pode ser um caminho sem volta. Quantas pessoas que abandonaram a fé cristã e disseram consigo: não, depois eu volto. Mas uma circunstância da vida lhe pegou de surpresa e ele não teve mais como voltar e partiu para uma eternidade longe da presença de Deus. Precisamos valorizar o lugar que estamos ocupando hoje. Precisamos valorizar o lugar que estamos hoje. Precisamos valorizar o fato, não de sermos membros de uma denominação, mas de fazermos parte do corpo de Cristo. Porque nem todos aqueles que são membros de uma denominação fazem parte do corpo. Não se escandalize com isso, mas é a realidade. Nem todos que fazem parte de uma denominação estão inseridos no corpo de Cristo, que é a igreja. Fazem parte da igreja que um dia vai morar no céu. Porque hoje nós encontramos pessoas que fazem parte de uma denominação, movidas por N coisas, por N motivos. Estão por causa disso, por causa daquilo. Mas nós precisamos valorizar a salvação que foi comprada por Cristo com preço de sangue na cruz do Calvário. Abandonar a fé, desertar da fé, é desvalorizar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário pela sua vida e pela minha vida. Ele levou sobre ele os nossos pecados, naquele madeiro morreu pela minha vida e pela sua vida. Valorize o sacrifício de Jesus. Cuide da sua vida, não se torne um desertor da fé. Mas veja que Paulo, nos versículos 15 e 16, ele vai mencionar uma mulher. Capítulo 4 aí, de Colossenses, versículos 15 e 16, ele vai dizer: saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa e a igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede-a vós também. Veja que Paulo menciona Ninfa. E esta mulher abriu não apenas o seu coração para Jesus, mas abriu também a porta de sua casa para a igreja. Paulo faz questão de saudar a igreja que estava na casa dela. E essa é uma prática muito comum naqueles dias, visto que nós não tínhamos, naquela época não existiam os templos como existem hoje.
Você sabe que os templos surgiram no século III, a partir do século III, século IV, na era de Constantino. Porque a mãe de Constantino, segundo alguns historiadores, era uma mulher muito devota. E então ela pressionou Constantino para que ele construísse templos, para que pudesse receber a igreja e assim os crentes tivessem um lugar para congregar. Foi a época, o período, o tempo em que a igreja uniu-se ao Estado. E segundo os historiadores, foi o pior momento, a pior era da igreja. Aproximadamente os anos 360, 370 depois de Cristo. Quando a igreja uniu-se ao Estado, então, muitas pessoas, por medo de Constantino, receberam a fé cristã, porque ele baixou um edito, e que todo aquele que não fosse cristão, não professasse Cristo, não fosse devoto de uma fé cristã trinitariana, ou seja, crendo na Trindade divina, deveria ser excluído, expulso, preso e em alguns casos até mesmo morto. E então muitas pessoas, por medo, aderiram à fé cristã e criam na Trindade divina, e então tivemos uma mistura muito grande dentro da igreja, o que gerou um grande esfriamento da igreja cristã naqueles dias. Mas isso não vem ao caso. Tiveram ainda aí algumas reuniões, alguns concílios, concílio de Niceia, concílio de Constantinopla, concílio de Calcedônia, que vieram a definir a doutrina que nós hoje cremos, vivemos e pregamos, que é a doutrina da Trindade. Mas veja bem, que os templos então foram construídos neste período, a partir do século III. Nesta época não tinha, então as igrejas se reuniam em casas. Você vê Paulo citando pelo menos 5 pontos aonde haviam cultos, aonde haviam igrejas reunidas nas casas. No capítulo 16 de Romanos, você vê Paulo citando pelo menos 5 pontos de pregação, 5 lugares onde a igreja se reunia, 5 lares onde a igreja se reunia. E aqui, na igreja de Colosso, Paulo menciona a igreja que estava na casa de Ninfa. Irmãos, grande coisa é nós abraçarmos a fé cristã, mas não somente abrirmos o coração para Cristo, mas termos também o privilégio de poder abrir a porta da nossa casa para a igreja. Hoje, quantas pessoas deixam passar esse privilégio? Antigamente, a igreja tinha por costume fazer culto nos lares. Hoje, já quase não se ouve falar em culto nos lares. A igreja aqui no Japão começou dentro de apartamentos, cultos dentro de apartamentos. E nós temos até hoje muitos lugares, muitas igrejas que ainda estão fazendo cultos em apartamentos e estão crescendo e alugando salões, templos e dando prosseguimento à obra. Mas para que isso aconteça, alguém precisa abrir a porta da sua casa. E é privilégio abrir a porta da sua casa para que ela seja um ponto aonde se pregue o Evangelho de Jesus Cristo, aonde almas possam ser alcançadas. Ninfa entendeu isso e contribuiu para o avanço da obra de Deus, abrindo a porta de sua casa. Para concluirmos, Paulo, no versículo 17, ele cita Arquipo.
Ninfa foi a crente que abriu as portas de sua casa para a igreja. Arquipo é o cristão que precisava de encorajamento. Veja que Paulo dá uma injeção de ânimo em Arquipo. Veja, e dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Arquipo era possivelmente, Arquipo era filho de Filemon e Áfia, e era pastor da igreja de Colosso. Ele não estava abandonando a fé e Paulo então lhe dá uma reprimenda, ou lhe envia uma palavra de correção, não. Paulo está lhe dando uma injeção de ânimo, para que ele tenha coragem, para que ele siga firme, para que ele cumpra o ministério. Agora, o que me chama a atenção é que Paulo não menciona que Arquipo recebeu o ministério pelas mãos de homens. Paulo diz que o ministério ele recebeu no Senhor, para nos fazer entender que ministério não vem das mãos de homens, que ministério vem do céu, que é Deus que chama, é Deus que escolhe, e aquele que é chamado, aquele que é escolhido para desempenhar uma tarefa, um trabalho na obra do Senhor, Paulo diz e deixa muito claro para nós aqui, que o motivo dele estar falando isso, olha, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras, ou seja, para que você vá até o fim, para que você cumpra cabalmente, para que você conclua, para que você faça tudo aquilo para o qual o Senhor lhe chamou. Irmãos, Paulo está dizendo para você e para mim que cada um de nós fomos chamados por Deus para um propósito. Essa história de dizer, não, eu sou membro de banco. Membro de banco é prego, parafuso e cola de madeira. Deus nos chamou com um propósito. Deus nos chamou com um objetivo. Cada um de nós temos uma responsabilidade dada por Deus. Recebemos algo da parte de Deus e precisamos cumprir o que recebemos das mãos do Senhor. Precisamos ir até o fim. Temos que lutar. Jesus não prometeu vida fácil para ninguém. Jesus não disse que seria fácil, mas Ele disse que estaria conosco todos os dias. Existem momentos de fraqueza, de dificuldade, de aflição, clame a Ele. Busque nele força, porque só é galardoado quem trabalha, quem luta, quem guerreia, quem combate até o final. Quem para no meio não recebe galardão. Quem abandona, quem deserta da fé como fez Demas, não recebe recompensa. Não recebe o prêmio. Trazendo de uma forma muito clara e simples para os nossos dias, para eu concluir. Já fechei a Bíblia, fique tranquilo. Falando sobre algo que você conhece muito bem e que costumeiramente você ouve e nós falamos. Um time, quando entra em um torneio, ele só recebe o troféu quem chegar até o fim e vencer a última partida. Se for eliminado no meio do caminho, não recebe. Se for eliminado na primeira fase, não recebe. Se for eliminado no meio do caminho, no meio das eliminatórias, não recebe. Só recebe o prêmio quem chega no final, quem vence a última batalha. E deixa eu dizer uma coisa para você.
nós estamos batalhando, guerreando as últimas batalhas. Falta pouco, já está acabando. O relógio de Deus já está apontando para o término. Já falta muito pouco para nós concluirmos a nossa carreira. Não vale a pena abandonar agora. Lutamos até aqui. Seja forte, guerreie, batalhe. Falta muito pouco. A epístola do escritor aos Hebreus diz que falta é só mais um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. A Bíblia vai nos dizer que a salvação que nós esperamos, ela está mais perto hoje do que estava ontem. Falta só mais um pouco. Guerreie, batalhe, se esforce. Falta pouco para acabar, falta pouco para recebermos o galardão das mãos do Senhor. Não desista agora. Amém? Fiquemos de pé.